Compartilhando a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Filipenses capítulo 2, o versículo 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja como são as coisas. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, iniciando o texto, ele dá um modelo de igreja cristã, um modelo de unidade para a igreja. Ele declara que esta unidade é alcançada mediante exortação, o que significa a renovação da mente, mediante consolação, o que significa sair de situações difíceis mediante o poder de Deus, mediante comunhão, o que significa ser transformado pelo poder de Deus, decorrente tanto da transformação da mente, da renovação da mente, como também da aplicação de princípios bíblicos em situações existenciais, e de entranhados afetos e misericórdias, que é a capacidade de ver o outro a partir daquilo que Deus está fazendo conosco, no modo como Ele está nos tratando. Para que nós possamos fazer isso, ele diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele se humilhou, deixando aquela condição da sua deidade para se colocar sob submissão ao próprio Pai. E aí ele chega nesse ponto em que ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. O que é se humilhar, tornando-se obediente, então, nesse contexto? Ora, é só pensar no contrário. O que é o contrário? No contrário, é eu ser cheio de minha própria opinião, cheio de minha própria vontade, cheio da minha própria direção. O que o Senhor Jesus faz, ele diz assim, Deus, o Pai, ele tem uma ordem para nós. E quando nós nos submetemos a essa ordem, nós estamos esvaziando de nós e fazendo aquilo que agrada ao Pai. Jesus, em certo lugar, disse que a sua vontade era fazer a sua comida, o seu alimento era fazer a vontade de Deus. Do mesmo modo, nós devemos nos portar. Há um texto em Hebreus que diz assim, deixando o primeiro para estabelecer o segundo. Geralmente, a primeira intenção nossa, a primeira vontade nossa, a primeira coisa que nós queremos procede da nossa carne. Deixe a primeira e faça a segunda. A segunda é a vontade de Deus. E assim nós devemos proceder. Se nós queremos uma igreja transformada, nós temos que aprender a esvaziar de nós mesmos, a esvaziar de nossa opinião, a esvaziar de nosso ego e assumir a palavra de Deus como viva e eficaz dentro de nós, permitindo com que ela mude a nossa mentalidade, transforme o nosso entendimento, gerando experiências com Deus, e assim podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, precisamos fazer a escolha que Jesus fez, tornando-se obediente até a morte. Ou seja, temos que nos amarrar à palavra, temos que nos fixar na palavra, temos que deixar que esta palavra viva trate conosco. Só assim nós seremos transformados pelo poder de Deus. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.